fazer com o teu rebolado? Ai, ai, menino, que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com o teu rebolado. Ai, ai, menino, que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro para pra te ver, menina. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, curimbó, siga gigado, teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, curimbó, siga gigado, teu rodado. Oi, gente! E tá começando mais um Cruviana Universitária, meus amigos! O seu programa sobre cultura roraimense, cultura universitária. E o programa de hoje tá bom demais. Hoje o programa tá todo trabalhado na ancestralidade indígena, no nosso jeito de ser roraimense, roraimeira. Que maravilha! Eu quero saudar os nossos convidados de hoje, esse trio maravilhoso, a banda Sociedade de Esquina. Tudo bem, gente? Tranquilo. Opa, tudo sim. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com vocês. Nossa, que maravilha! E vamos entrevistar também a querida Daiana Soares, roraimense, artista visual, professora do curso de Artes Visuais da nossa universidade. Tudo bem, Dai? Tudo ótimo. Muito agradecida pelo convite. Nossa, que maravilha! Gente, o bate-papo hoje vai ser um bate-papo muito sobre ancestralidade. E, Dai, eu quero começar te perguntando, né, desse ritual que nós fizemos aqui. O ritual sobre, enfim, essa mandala, né, no entorno dessa mandala. E queria que tu falasse um pouquinho pra gente desse ritual. Então, essa mandala foi uma das últimas pinturas que eu fiz, inclusive em homenagem ao nosso querido amigo Jaider. E o início dela é um genipapo verde, que é justamente o fruto de onde a gente tira o sumo e faz as pinturas corporais. E quando a gente fala do genipapo e da pintura corporal, a gente sempre remete à questão cosmológica, porque todas as coisas têm um dono na natureza. E as plantas, muitas delas, como o genipapo, por exemplo, é considerada uma planta pajé. Então, é como se fosse uma espécie de conexão, digamos assim, vou usar o termo espiritual, para dizer que o pajé genipapo nos toca, nos cura, nos protege. E aí a gente tem vários desdobramentos do que o genipapo proporciona, principalmente na cosmologia de vários povos indígenas. Nossa, que maravilha! É isso, meus amigos. Você que está acompanhando pelas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1 Rádio e TV Universitária. Esse é o seu programa de cultura, o Cruviana Universitária. Hoje eu estou entrevistando a banda Sociedade de Esquina e a artista visual e professora do curso Daiana Soares. Gente, a banda Sociedade de Esquina, ela surgiu no início de 2019 e ela é formada por 3 irmãos indígenas. Olha que maravilha isso! O Emerson Tucui, que é estudante do curso de Psicologia, o Márcio Capoy, que é estudante do nosso curso de Antropologia, e a Milena Macuji, que cursa Relações Internacionais, e um amigo não indígena, o Alexandre Cavalcante. Essa ideia, galera, partiu da necessidade que eles tinham de ouvir músicas que geralmente eles não encontravam nos lugares aí que eles frequentavam, né? E a banda aborda diversos gêneros musicais, sendo comumente solicitado o rock, carimbó, o reggae e o pop. E já se apresentaram em diversos estabelecimentos e eventos da cidade. E este ano a banda pretende aí lançar seu primeiro EP. Então, gente, a banda Sociedade de Esquina, que nome interessante. Eu queria perguntar para vocês, Márcio, de onde é que surge o nome? Ele vem de um autor, né, inglês chamado William Footwhite. E aí o nome Sociedade de Esquina é porque ele fez um trabalho, né, antropólogo, fez um trabalho nas esquinas de Chicago. E aí também tem bastante coisa a ver com a Sociedade de Esquina, que a gente começou no estabelecimento de esquina, bem em frente à Universidade Federal. E aí
tudo a ver com a gente. Nossa, que maravilha! Eu acho muito interessante você que está acompanhando o Cruviana hoje, nessa noite tão especial em que começamos esse programa com um ritual empreendido pela Daiana Soares, né? Como esses movimentos eles surgem, né, do ponto de vista da cultura, ou seja, as pessoas se juntam à vontade de fazer cultura. Então você aí, meu amigo, que está em casa, se joga nesse rolê, se tem uma linguagem, se está dentro, né, e quer experimentar as suas linguagens na música, nas artes plásticas, no teatro, enfim, na dança, não perde tempo. Dai, a tua trajetória é muito interessante, porque você, né, tem toda uma formação aí que começa na infância. Eu digo formação porque esses experimentos de vida e arte, né, estão na gente, né, porque às vezes as pessoas falam, não, eu fiz artes plásticas, belas artes, eu cursei a faculdade tal, né, de pintura, enfim, você, no teu portfólio é muito claro isso que você coloca, né, aos 9 anos, os esboços ali no caderno de desenhos, aí depois você segue para fazer artes visuais na UFAM, cursa psicologia também. Eu não sabia disso e fui pego de surpresa, que é muito legal. Como é que você vê essa questão da própria formação, né? Então, tem algo bem interessante que eu até escrevi esses dias, porque dia 8 agora de maio que passou, foi dia do artista plástico, e aí eu tive que falar sobre isso. E uma das coisas que eu falei que martela muito na minha cabeça a frase, todo mundo nasce artista. De fato, todos nós nascemos artistas, então quando a gente é criança, vê o chão, a gente já risca com o dedo. Se a gente tiver acesso a alguma coisa que risque, a gente vai riscar a parede, o caderno, qualquer lugar. E no meu caso, o meu pai ele já desenhava, e quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu vi ele desenhar na lousa. Antigamente era aquela lousinha verdinha, né, de criança que a gente tinha em casa. E aí ele abriu um livro que eu tinha da escola, e ele falou assim, minha filha, escolhe qualquer desenho que o papai sabe fazer. Aí eu achava que fosse mentira. E aí eu escolhi um macaquinho, que até hoje a imagem fica nítida. E ele desenhou igual. E eu disse, não, se ele fez, eu também quero fazer. E aí, passado um tempo, aí nesses 9 anos de idade, a minha mãe tinha vários quadros em casa de alto relevo, e aí eu disse, quero desenhar esse quadro. E aí peguei meu caderninho de desenho que já tinha, consegui fazer, fiquei feliz, mas não sabia assim, né, que já tinha algum nível, que é quando a gente diz, eu vi que tinha ali uma habilidade que me fazia bem. E aí minha mãe, nossa, tá muito bom para a idade, e aí ela começou a investir, e aí ela me dava dinheiro, eu ia na banquinha que tem ali em frente agora a Cefet, que era a antiga escola técnica, e todo mês eu esperava a revista de desenho e comecei a desenhar mais e mais. E aí foi quando cheguei em Manaus para cursar psicologia, porque é aquela velha história, não, artista, não vou ser artista, né? E aí, quando eu comecei a estudar psicologia, a gente tem que ler muito, estudar bastante. Eu disse, eu preciso fazer algo que eu goste. Então, como era numa universidade particular, eu poderia fazer 2, e foi quando eu prestei o vestibular para a UFAM, para fazer artes como hobby. Uhum. Deixe estar que foi e é hoje a maior e melhor escolha que eu fiz. Então, foi dentro da universidade, no trabalho final, no TCC, que eu comecei a estudar os grafismos indígenas, porque eu já tinha acesso ao sumo do genipapo, de alguma forma, com um amigo que também pintava. E aí eu queria saber quais eram os grafismos e o que eles representavam, e eu queria encontrar, e até hoje busco, a representação dos grafismos dos nossos povos de Roraima. E aí eu chego na dissertação e encontro os grafismos dos Iekuana a partir do estudo das miçangas. E hoje eu já tenho um pensamento sobre os grafismos, que a gente vive num momento onde a gente cria, né? Então, os povos hoje têm criado também esses elementos gráficos para essas representações que são grandes e que também dá um grande desdobramento, onde a gente pode falar um pouquinho melhor depois. Mas, assim, bem resumidamente, a partir do grafismo que eu adentro nesse universo da arte indígena. Enfim, e hoje não consigo trabalhar sem colocar um grafismo no meio. Então, eu levo esse grafismo para desenho, pintura corporal, foto performance. Ultimamente tenho pintado muitas pessoas com o sumo do genipapo, tem sido algo muito bom também, poder falar disso através da pintura, para mim, mais autêntica de todas, né?
Enfim, basicamente é isso. Nossa, basicamente, ela disse, meus amigos. Milena, né, irmãos, né, que bacana isso. Irmãos, como é que é esse movimento, né, de descoberta? Essa casa era uma casa musical, os pais. Fala um pouquinho desse processo também. Como é que vocês se encontram aí, esse momento né, e os irmãos, a gente sabe, né? Cada um tem uma personalidade. Eu tenho 2 irmãs, é um negócio, né? Ali e tal. Como é que surge isso entre vocês? Então, isso veio desde muito cedo, assim, os meus pais, assim, eles já eram artistas e não nos falaram, apenas demonstraram. Por exemplo, a minha mãe, ela sabe ali tocar um pouco de sanfona, o meu pai sabe ali tocar um pouco de violão. E, na verdade, como eu sou a irmã mais nova, eu vim aprendendo junto com eles, né, dos que me antecederam. Então, nós somos um total 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. E todos nós sabemos, pelo menos ali, o básico do violão. Todo mundo ali pega o violão, pega um instrumento percussivo e faz um som bacana. E aí, a banda já foi uma coisa bem mais recente ali, no início de 2019, quando a gente ali no meio universitário, junto com amigos, junto com a família também, a gente descobriu que a gente podia muito mais além do hobby, além do trabalho e além do nosso próprio gosto musical. A gente descobriu que poderia formar uma banda com a nossa autenticidade. Então, desde então, a gente conseguiu somar as forças aqui, os 3 irmãos mais novos. Vem primeiro o Emerson, depois o Márcio e eu como a caçula. A gente começou nessa ideia e foi perpassando isso. E dentro da nossa família, assim, já foi uma coisa que vem meio que desde o berço e que agora a gente está colhendo diversos frutos dessa relação musical e cultural que a gente tem. Nossa, que maravilha, porque vocês, né, são da etnia Makuxi. E é muito bonito perceber isso, porque, né, Day, a gente está num estado em que, né, a predominância indígena, os povos originários, né, verdadeiros e donos, né, dessa terra, quando a gente percebe essa composição dessa banda, é muito gratificante e é político também, né? É político, é artístico, é ancestral, né? Tá tudo aí nesse bojo, né? Quando a gente olha para essa tríade. Pessoal, esse é o Cruviano Universitário, um programa que fala da arte e da cultura roraimense e universitária da sua Universidade Federal de Roraima. A gente vai terminar o primeiro bloco aqui ouvindo Sociedade de Esquina, mais uma música aí desse trio maravilhoso. Essa música faz parte do nosso repertório autoral, né? E ela se chama Efeito Caxiri. Não quero marcas no meu corpo de tiro ou preconceito algum. Eu quero ser marcado por genipapo e urucum. Há tantas vozes na floresta, dentre elas sou mais um, ecoando a sabedoria do vovô Macunaíma. E as notícias de novo, infelizmente, já anunciam a morte de outro parente. Querem acabar de vez com as nossas esperanças, assassinando guerreiros e lideranças. Pele vermelha e na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito caxiri na cuiá, minha resistência é diferente da tua fúria. Não quero marcas no meu corpo de tiro ou preconceito algum. Eu quero ser marcado por genipapo e urucum. Há tantas vozes na floresta, dentre elas sou mais um, ecoando a sabedoria do vovô Macunaíma. E as notícias de novo, infelizmente, já anunciam a morte de outro parente. Querem acabar de vez com as nossas esperanças, assassinando guerreiros e lideranças. Pele vermelha e na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito caxiri na cuiá, minha resistência é diferente da tua fúria. Se esses ouvidos ouvirem meu canto, não espero espanto ou pranto, só quero respeito e amor. Não invadi sua casa, nem tirei seu valor, não te apresentei, E esse meu canto não é só poético, é mais que estético, é ético, étnico. E esse meu canto não é só poético, é mais que estético, é ético, étnico. É mais que estético, é ético,
étnico. É mais que estético, é ético, étnico. É mais que estético, é ético, étnico. É mais que estético. Pele vermelha e na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito Catirina Cuiá. Minha resistência é diferente da tua fúria. Pele vermelha e na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito Catirina Cuiá. Minha resistência é diferente da tua fúria. Pele vermelha e na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito Catirina Cuiá. Minha resistência é diferente da tua fúria. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. A paixão. A paixão é dona do tempo, é dona do senso, é dona da sorte, é dona do bem e do mal, dona das noites e dos dias, dos risos e das tristezas, da inquietude e da futilidade, dona dos desencontros e das incertezas, Dai. E das certezas, Milena, quase sempre forjadas pelo insensato cúmplice chamado desejo. A paixão é dona do tudo, ela é dona do nada, é dona da prece constantemente não ouvida e constantemente oferecida a Emerson como prova de sanidade. A paixão é dona do sangue, dos veios, do pulsar desacelerado em momentos impróprios, dona de olhares indiscretos no meio da multidão, dona da fome insaciável mantida sem o pão que alimenta a alma, o espírito, a paz. A paixão é dona de si, Dai, e por isso, e por si só, faz-se e refaz-se nos jogos de azar. Deixando de lado as regras, as leis, as placas de ordem que comandam este mundo sociável, a paixão é por si e por si só, êxtase de vinhos raros, rios multicores, abismos em versos cortantes, quando se cai, se vive e se morre em todos os seus insensatos instantes. Ei, meus amigos, voltamos com Cruviana Universitária e li um texto da querida poeta Zania Dairalba, minha amiga querida aqui, do seu livro Movimentos Inexatos. Zani, um beijo pra você, minha querida. Te queremos aqui, viu, no Cruviana Universitária. Nossa, a paixão é um negócio bom, né, Dai? Meu Deus, a paixão é bom demais. Eu quero perguntar pra vocês, apaixonados pelo que vocês fazem, Dai, como é que é esse processo dessas referências, né? Porque a gente, quando é apaixonado pelo nosso objeto de trabalho, de estudos, de arte, né? Da nossa linguagem artística, quem são as suas referências, Dai? Eu acho assim que a primeira referência é o próprio ambiente. Então, a minha primeira referência é o Lavrado, é o lago, é o Igarapé, é o Rio Branco, os tamanduás. Então, eu acho assim que a gente reproduz muito o que a gente vive na infância, como essa paixão que você fala, né? Eu acho que a maioria de nós, quando começa a falar da nossa infância, a gente sempre tem essa paixão acesa. E na arte não é diferente. Então, a partir do momento que eu relembro essa infância, que eu estou nesse ambiente, e aí, como eu falei agora há pouco, quando chego na graduação, que é um momento de explorar novas linguagens artísticas no campo das artes visuais, a gente sempre tem que produzir algo e a gente tem que trazer algo que realmente nos motive. E aí eu sempre caio na questão cultural de Roraima. É inevitável. Então, aí, claro, né, na universidade a gente aprende
tem uma frase que sempre vem, os gênios da pintura, né? Aí a gente quer reproduzir algo do tipo, mas às vezes não sai, a gente aprende, porque faz parte desse nosso processo. E a minha maior referência são os povos originários, ainda hoje, e sinto que isso me faz pulsar de várias formas. E, ultimamente, depois de entrar ali na Universidade Federal enquanto docente, a gente também tem um campo de pesquisa que a gente precisa desenvolver, e aí também a partir do mestrado e doutorado, essa aproximação ela vem ocorrendo de uma forma cada vez mais intensa, né? Como por último agora com as ceramistas Makushi. E aí, a partir do momento que a gente vai compreendendo melhor esse mundo invisível do povo, quando a gente vai expressar o nosso trabalho, ele acaba vindo, né? A gente quer trazer um pouco do invisível para o visível. E, ultimamente, eu sinto isso, em especial, como eu falei, essa mandala, ela traz isso. Se eu fosse descrever um pouco mais sobre ela, além do genipapo, ali na borda a gente tem um urucum, e essa formação geométrica ela vai criando coisas como uma roda de parixara. Esse cipó, que ele é um cipó que representa, inclusive, a medicina da Sagrada Floresta, que é o símbolo da ayahuasca, tem plantas de poderes, né? Então, tem o urucum, tem o cipó da ayahuasca, tem o genipapo. E aí, quando a gente fecha essa roda, vira uma parixara, porque a gente vê ali as cuias, é como se fosse o chocalhozinho das cuias, e o urucum vira a cabeça, e a folha ali embaixo vira a saia de parixara. E aí acontece isso, porque, por exemplo, as mandalas que eu produzo, elas são um pouco intuitivas. Eu começo a pintar ali, geralmente eu começo pelo grafismo do meio, e a partir dali ela vai se desdobrando. E ela vai sendo criada novos elementos, e aí vai vindo essas relações, né? Tudo que a gente vem vivendo e aprendendo. Então, ouvir um parixara, comer uma damurida, tomar um caxiri, andar no lavrado no sol quente, e aí o merecido banho numa cachoeira. Então, eu acho que a arte é essa paixão entre o que a gente vive, o que a gente sente, e a partir disso a gente expressa, seja na pintura, seja na dança, na performance, na fotografia, na música, enfim. Então, no meu caso, eu sinto que isso hoje está mais claro para mim, porque até mesmo antes eu fazia e eu não tinha essa certeza, né? Então, também tem a questão do elemento mandala, que é muito presente na minha vida, e eu percebi quando eu fui fazer uma exposição e disse, não, mas eu não tenho nada produzido. Aí tu não faz mandala, mas são rabiscos. E aí, quando eu fui olhar para trás, peguei todos os meus cadernos, minhas agendas, tudo que eu rabiscava mandala, quando eu vi, tinha uma coleção. Nossa. E que virou uma exposição. E aí tem um lado também muito forte da arte, que eu acho que todos nós vivemos. Tem gente que fala assim, eu pinto quando eu estou triste, e tem gente que diz, eu pinto quando eu estou feliz. E, na verdade, esse pintar é produzir, é expressar. Então, tem gente que cria uma melodia maravilhosa quando está no seu momento mais depressivo, por exemplo. Tem gente que cria quando está no momento de maior loucura, de paixão, né? E assim as nossas emoções vão movendo. Então, por exemplo, quando eu perdi o meu irmão, foi quando eu mais produzi mandala, e foi a minha terapia, que é esse lado que a arte também traz, né? E aí, na psicologia, eu me misturei ali. O meu trabalho na psicologia foi sobre arte-terapia. E aí, hoje, eu sei o quanto ela funciona, porque eu apliquei em mim mesma. Que interessante. Dai, e é muito legal essa tua fala, que eu acho que se congratula também a pergunta que eu vou fazer para os meninos ali, porque, como professor de História da Arte, no curso de Artes Visuais, eu olho para aqueles manuais, o Gombrich, né, o Arnold House, essa coisa toda, e aí eu não vejo, na história da arte, né, dita canônica, os povos indígenas, eu não vejo África, eu não vejo os povos ameríndios. Aí a primeira pergunta que eu faço assim, para os alunos, né, digo, gente, a África não produziu escultura, pintura, tapeçaria, arquitetura, cadê isso na história da arte? Né, nessa história, então, eu acho que esse espaço aqui, né, esse aquilombamento estético, né, e visual que você está aí acompanhando na TV e ouvindo nas ondas da 95,9 FM, é decolonial, né, porque são vozes nossas que estão aqui falando da importância de como isso
tem uma vivência, uma importância das nossas vidas, enquanto ancestralidade, enquanto América Latina, enquanto povos originários, né, Milena? Milena, e aí jogo para você, para Emerson, para Márcio, essa questão das referências também para vocês, como é que é isso? Sim, a gente tem, principalmente em nosso trabalho autoral, a gente está buscando mesmo trazer essa nossa identidade indígena enquanto reforço de um ato político, de um ato de resistência, de um ato cultural, que a gente sabe da luta de todos os povos indígenas daqui do Brasil, da América, que são povos que foram ali, com a introdução do capitalismo, de todo um sistema opressor, foram jogados às margens da sociedade e foram marginalizados e que continuam aí numa luta de resistência, né? E a gente também traz principalmente essa questão no nosso lado de música autoral, assim. São as nossas principais influências, outros artistas indígenas, a própria Daya, o próprio Jaider Isbel, que também foi um grande amigo nosso, continua deixando o seu legado maravilhoso e incrível, inspirando várias pessoas, sabe? E também temos diversos artistas daqui do estado e de fora do estado que a gente acompanha. E estamos sempre aí participando de eventos sobre justamente essa questão da decolonialidade, né? Quanto ao nosso repertório, que a gente geralmente faz para tocar em estabelecimentos, esse já vem de uma outra mescla, né, que é essa mescla intercultural que a gente tem, não só dos artistas indígenas, mas também como os dos não indígenas, assim. Então a gente pega muito referência do pop rock, por exemplo, do rock nacional, Cazuza, o próprio Raul Seixas, nomes assim de grande porte que já são bem conhecidos pela música brasileira, né? E, além disso, também a gente traz muito de artistas que trabalham ali na área do reggae, nas regiões amazônicas, assim, o próprio ritmo caribenho, o carimbó, né, no caso, a Dona Onete, Lia Sofia. Então, dentro do nosso repertório, como é muito mesclado e muito eclético, a gente tem muitas referências artísticas, assim, né, muitas referências musicais. E isso também vem a somar, assim, porque a cada experiência que a gente encontra, tanto com o público, quanto com outros artistas, quanto conhecendo novos artistas que estão aí lançando seus trabalhos, porque as produções não param, né? Sempre tem gente produzindo alguma coisa, e é muito legal conhecer todos esses trabalhos. E então o nosso repertório, assim como as nossas referências, também vem um pouco do gosto de cada um, né? Eu, por exemplo, gosto muito de hip hop. A gente chega a fazer cover de Black Alien, de Jantassi, de nomes do rap também, como Fábio Braza. O Márcio também traz aí muito do gosto musical dele também para o nosso repertório. E o Emerson também quer comentar um pouco dos teus gostos pessoais, que também lembrei de um junta... negócio aqui que estava falando justamente isso da Dai, né? Que é com relação a isso, tipo, na hora que para ver sua produção, aí você começa a se reconhecer, né? É estranho, porque, assim, essa questão da colonização mesmo impede a gente de reconhecer nossa própria arte, né? Isso é uma das consequências do racismo, assim, bem claras, assim, que a gente acaba não percebendo tanto quando está vivendo, né? Porque, por exemplo, a gente cresceu em contexto de comunidade, né? Tinha rodas de paricharas e tudo. E eu, quando participava, via ali como ritual e como uma prática do povo, né? Mas não pensava assim como música. E aí depois, dentro do meu conhecimento musical, assim, acabo vendo, tipo, tentando buscar mais dessa referência do que ficar preso em um campo harmônico aqui tipo, porque acaba se tornando um pouco, de certa forma, limitado, né? Essa questão da afinação e tudo. Enquanto que a música ela é bem mais diversa que isso, buscar elementos que podem ser em outras afinações, a própria questão da música mesmo, além, né? que vai muito além. Eu acho bem interessante isso. Nossa, que bacana, Milena. E é aquela coisa, Emerson, que eu fico pensando também, que é isso, né? A gente está em Roraima, fronteira com a Venezuela, com a República Cooperativista da Guiana, essa coisa toda. E deve rolar em algum momento com vocês o estranhamento, né? O público olha, nossa, são da tribo Macuxi, né? Porque tem isso também, porque o racismo estrutural, todos esses esquemas de opressão tendem a tirar de nós aquilo que é mais belo, a nossa estética, a nossa ancestralidade, a nossa própria inteligência, né? Para música, enfim, tudo isso. Então, eu imagino que vocês geram um certo impacto assim na hora da apresentação. Já passaram por isso, assim, no sentido de perguntarem, de quererem saber depois, de onde vocês são? É daqui de Roraima? Já, em alguns casos, comigo já aconteceu algumas vezes, até tocando junto com um outro projeto que participava, né, que participo também da banda Cruviana.
E já aconteceu alguns casos parecidos, assim, do pessoal. Aqui mesmo no estado, o pessoal achar que eu sou peruano, coisa assim, talvez pelo cabelo, né, sei lá. Ou pela própria estética, não sei, né? Eu não Nossa, sei. isso é muito sintomático, porque eu tenho um amigo apixana que diz a mesma coisa. Ele chega em São Paulo, né, nos grandes centros, ele milita, né, o Reginaldo Cruz, ele milita e as pessoas, mas você é peruano, você é asiático, mas nunca falam, você é indígena, de qual etnia, né? É muito louco isso quando a gente pensa, né? Nessa anulação sistêmica da identidade do outro. É engraçado, assim, porque isso causa estranhamento, geralmente na população indígena, né, nesse espaço. Já cheguei a apresentar em alguns outros estados, mas quando são outros indígenas que eu entro em contato, eles reconhecem, assim, de cara. Uma vez fui fazer uma apresentação em Santa Catarina, e aí no meio do estabelecimento é difícil encontrar, né, eu achei meio difícil encontrar indígenas por lá. Eu estava num comércio e tinha um rapaz trabalhando, né, ele ficou me olhando, aí eu olhando ele também, assim, o reconhecimento, né, ele ficou assim. Aí ele chegou, né, em mim e foi perguntar, tu é de qual etnia? Porque ele, né, eu acho que talvez alguns traços. Aí eu falei, né, que era Makuxi, Roraima, e ele era do povo Xocren, se eu não me engano. Aí a gente começou a conversar ali, é engraçado, porque sempre tem esse reconhecimento entre parentes, né, que a gente chama. Nossa, que maravilha! Você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o Cruviano Universitário aí no canal 2.1 e também nas ondas, na 95,9 FM, esse programa tá bom demais, esse programa tá um parichara gostoso, né, Dayana? Fica aí, não sai daí, vamos terminar esse segundo bloco agora com a banda Sociedade de Esquina aí mandando um sonzão pra gente. Ô menina, parece índia, Yanomami, seu cabelo preto breu. Simula um toque que desabroche esse teu caso mastigado pelo meu. Se quer tamanho eu vou te inspirar, me afogar a calma, salivando um beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. Ô menina, parece índia, Yanomami, seu cabelo preto breu. Simula um toque que desabroche esse teu caço mastigado pelo meu. Se quer tamanho eu vou te inspirar, me afogar a calma, salivando um beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensine a solidão de ser só dois. Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais. Ô menina, parece índia, Yanomami, seu cabelo preto breu. Simula um toque que desabroche esse teu caço mastigado pelo meu. Se quer tamanho eu vou te inspirar, me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensine a solidão de ser só dois. Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais. Se quer tamanho eu vou te inspirar, me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. Se quer tamanho eu vou te inspirar, me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga a seta e diga que sou seu. Siga a seta e diga que sou seu. Siga a seta e diga que sou seu. 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você.
essa lindeza, meus amigos, e voltamos com o CRU Viana Universitária. Esse programa é transmitido no canal 2.1 e também nas ondas da 95,9 FM. Que alegria ter a tua audiência aqui, porque hoje o programa tá bom demais. Eu estou entrevistando a banda Sociedade de Esquina e a pesquisadora, a professora Daiana Soares, o curso de Artes Visuais da nossa universidade. Dai, eu quero começar esse terceiro bloco, porque no teu portfólio fala que você foi coordenadora da área do PIBID, no curso de Artes Visuais, participou da implementação e coordenação do projeto Arte no Campus, e atualmente é a coordenadora do Grafita Roraima, né? Você retomou aí o Grafita Roraima, você que está voltando do doutorado, cara. Dai está fazendo um doutorado com o título da tese Vovó Barro, Cerâmica Macuxi em Terras de Macunaíma. Que lindeza, Dai. Dai, qual é a importância da educação, né? Da educação para as artes, né? Como é que é esse processo para ti? Da importância, porque a gente vive num sistema, Emerson, que diz, a arte não importa. Para que arte? Então, é uma pergunta que eu acho que é necessária para a gente refletir aqui. Então, eu acho que, passada essa pandemia, ela não acabou ainda, mas ainda bem que amenizou, eu acho que a gente pôde perceber o quanto a arte tem sido a salvadora da pátria, né? Imagina a gente ter que ficar em casa sem TV, sem tecnologia, que está ali a arte de toda forma, na forma de vídeo, sem música, para quem expressa através das artes visuais, sem a pintura, sem o desenho. Então, eu penso que, a partir de a gente olhar para si mesmo, a gente pode ver o quanto a arte é importante. E na educação, eu acho que todos nós aqui, se a gente for pensar, quando a gente era criança, a primeira coisa que dão para a gente olhar é a massinha de modelar. Né? A gente já começa a expressar ali, tipo, eu lembro que eu fazia a panelinha e minhas coleguinhas também, já aos 4 anos e tal, o giz de cera também. E quando a gente pensa nos nossos alunos, por exemplo, a gente pensa nesse ensino de qualidade, onde eles tenham essa, não só a teoria, mas a prática desse conhecimento, onde eles vão repassar isso para essas pessoas que estarão nessa formação, seja no ensino infantil, fundamental, ou até mesmo no superior, né? Que a gente, inclusive, já formou alunos que hoje são nossos colegas, né? Na própria universidade ali. Então, as artes visuais, elas são altamente importantes e, assim, eu estou falando em artes visuais, mas, na verdade, é em artes em geral, né? Então, eu tive a oportunidade de, no ensino médio e fundamental, inclusive, na antiga escola técnica, experimentar teatro, dança, artes visuais e música. Quem dera que todas as escolas tivessem esse tipo de ensino das artes, porque a partir dali a gente vai vendo quais são as nossas afinidades, as nossas habilidades, e a gente percebe que sim, nós temos sim muitas aptidões, algumas delas são estagnadas, às vezes dentro de casa mesmo, né? E a escola é o primeiro lugar onde a gente é motivado. Se em casa ninguém deixa riscar as paredes, se em casa a criança ou mesmo o jovem dança e de repente alguém diz que está feio, que não está legal, ou canta e diz que a voz não está legal, ou que vai bater um instrumento, mesmo que seja percussão também, sempre a gente está sendo ali tolhido, né? E na escola não, na escola é ao contrário. Então vamos lá, está batendo? É assim que bate. Está aprendendo a nota? É assim que é a nota. Está arriscando essa cor, esse traço, aliás, aprendendo essa cor, mistura com essa dessa. E a partir dali a gente pode expressar esse artista que mora em todos nós. Então, a educação é primordial para o campo não só das artes, né, em geral, enfim, mas tratando de arte, quando a gente tem professores que se importam com isso, né, também, é importante. Então, eu me sinto uma felizarda de poder repassar os nossos acadêmicos e vê-los hoje atuando. A gente teve agora um concurso onde passou muitos de nossos acadêmicos e fico feliz porque eu sei que eles são excelentes profissionais e que vão estar aí atuando nesse campo das artes de uma forma muito linda. Nossa, Dai, falou tudo. falou tudo mesmo. Emerson, você que é estudante de psicologia, e aí Márcio, né,
tá na antropologia e a Milena tá em relações internacionais, né? Nossa, que interessante esse conjunto, né, todo assim. Qual a importância de universidade, né, esses espaços, que se tem espaços para a arte, né, para a expressão da arte, que é aquilo que está em nós. Como é que tu vê isso? Eu acho que é essencial, na verdade, assim, né, ter esse espaço. Acredito que a arte, quando ela vem, assim, a gente meio que, pelo menos para mim, assim, na música, né, eu não faço a música só, né, a música também me faz, assim. Então, quando ela vem, a gente expressa em qualquer lugar, assim, de determinadas formas, seja desde uma fala, de um grito, até uma composição melódica, algum texto ou desenho. E acredito que ter esses espaços, eu acho que mais do que expressar, né, é incentivar, né, como a educação faz. Eu acho que ele é primordial, assim, para a construção social em si, assim, para a gente continuar sendo humano, né. Eu acho que a arte, ela vem, assim, para lembrar o que a gente é, né? Somos humanos. Eu acho que é basicamente isso. Nossa, que frase linda, né? Você falou uma coisa tão interessante. A música me faz, né, Dari? A música me faz. Achei isso muito bonito, muito forte. Milena, para ti, como é que é esse rolê de observar, né, que você está num curso que é dito, né, um curso muito, né, relações internacionais, a gente percebe, né, diante desses jogos de poder que existem aí, como é que tu se vê dentro desse curso, sendo artista, enfim, sendo uma voz também, né, de militância? Acho que isso é importante ser dito aqui. Sim, bom, a minha experiência no início, assim, eu me senti um pouco intimidada, assim, por conta que no início éramos só 2 pessoas indígenas no curso, 2 mulheres, né, contando comigo. E essa pessoa que entrou junto comigo, ela saiu do curso. Eu não sei dizer se ela mudou, mas ela saiu do curso de Relações Internacionais. E acabou ficando só eu da minha turma, de uma turma de 50 pessoas, uma única indígena, assim. E isso foi um pouco impactante, porque eu já saí de um ensino médio que veio de dentro da comunidade indígena. Então, a minha formação no ensino médio, apesar de já ter passado por outras escolas aqui na capital, o meu ensino médio ele foi dentro da comunidade indígena, onde só tinha indígenas, assim. E isso foi bem impactante, um pouco difícil e complicado no começo, mas os professores eles foram super tranquilos, eles sempre ajudaram bastante, sempre se dispuseram ali para o que eu estivesse precisando, a própria coordenação e também a própria universidade. Assim, sinto que a universidade ela me fortaleceu bastante nessa caminhada por conta dos projetos de extensão, por conta dos projetos culturais, outros projetos musicais que eu já participei, o próprio projeto Cruviana, o Coral Madrigal e a Banda Paricarana, assim, foram projetos de extensões fundamentais para a minha permanência na universidade, foi fundamental para a minha carreira artística. Então, eu sou muito grata assim, por tudo que a Universidade Federal já me proporcionou, por tudo que os meus colegas que vivenciaram isso junto comigo, por tudo que aos professores, aos coordenadores de extensão, todas essas pessoas, esse corpo docente que me acolheu e que continua a fazer ali o seu papel de inclusão social e representatividade. Nesse sentido, eu me senti muito bem acolhida, muito bem representada e eu fico muito feliz assim, de ter participado de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, que é um pouco triste assim, saber que não são tantos indígenas que têm essa oportunidade de chegar numa universidade federal, ao mesmo tempo que a gente vê muitos colegas indígenas passando muita necessidade por conta que saiu da comunidade para vir morar aqui, por conta da faculdade, e isso acaba assim, se tornando um problema até de permanência, assim, sabe, com muitas dificuldades, mas a arte assim, ela supera tudo, né? Ela, mesmo na dor ou na alegria, assim, a gente sente que o meio artístico, assim, não tem como separar disso, assim, sabe? E todos esses mecanismos de projetos culturais, todas essas coisas, assim, elas me fizeram crescer bastante e me tornar a pessoa que eu sou hoje, assim. Sem isso, eu não sei o que seria de mim, mas eu sinto que todo mundo ainda tem muito a aprender. E eu acho incrível assim, essa vivência, essa interculturalidade que a gente sente dentro do meio acadêmico. Nossa, que interessante. Nossa, Milena, fiquei muito emocionado com a sua fala como professor. Me toca muito, assim, né? Porque eu tenho uma predileção pela extensão, eu tenho projetos de extensão aí que estão caminhando. Então, quando você diz isso, me emociona, assim, nossa, eu estou fazendo o meu papel também como
como profissional dentro dessa instituição. É muito bonita a sua fala. E aí eu fico pensando, né, Dai, passando para ti um pouco essa reflexão também, do potencial de um certo potencial linguístico para Roraima se tornar uma metrópole nesse sentido, linguística. Porque amigos de fora, quando olham para Roraima, falam: ai, Chico, deve todo mundo lá falar espanhol, falar macuxi. Você chega na padaria, deve ter lá, né, bom dia, boa tarde, tá lá, bom dia em macuxi, em espanhol, em inglês, português, né? Essa ideia de um certo cosmopolitismo linguístico, né? Então, como isso é interessante, como a gente ainda tem que perseguir isso, né, Dai, para legitimar esses corpos, que são corpos de pertença, né, daqui, né, essas populações. Então, eu penso muito nisso. Inclusive, a gente teve agora semanas de recepção aos nossos calouros e, voltando do doutorado, eu fiz algo que eu gosto de fazer muito nas recepções, que é vir com elementos indígenas, justamente para saudar e receber principalmente os nossos alunos indígenas, porque nós somos, Roraima é indígena, né? Então, imagina você na sua própria terra não se sentir acolhido. E, enfim, eu acredito que a academia ela é esse espaço para discutir, para viver e para mostrar também que é nossa, é de todo mundo, é de todos nós. E eu achei muito interessante a fala da Milena também na questão da extensão, porque eu também sou dessa área, amo. E tem projeto cultural, estamos lá, né? E a gente sabe que isso também faz parte dessa formação, porque são todas as formas de expressão. A academia, a gente expressa muito através da fala e da escrita. Mas a arte está nisso também. Então, seja qual for o tom de voz, que aí vira uma poesia, seja uma performance, seja um grito, muito linda também a fala do Emerson. Então, a gente está nesse espaço, né, onde nós, professores, temos que pensar justamente nessa sociedade, que aqui é uma diversidade e tanto, né? A gente tem muitos imigrantes, a gente faz fronteira, Guiana, Venezuela, nossos povos, que são 11, que ainda tem isso também, porque a gente fala muito macuxi porque é a maioria, mas, na verdade, a gente tem outros povos, e até isso difere a cultura, né? Como, por exemplo, na nossa aula, a gente vai debater uma questão, e aí, sabendo que na sala de aula tem mais de um tipo de etnia, aí fala, não, mas na minha etnia não. Então, é muito legal abrir esse espaço também na academia. Então, enfim, é legal a gente estar pensando, sim, nesse campo cultural, né, na extensão, que eu penso que a universidade desempenha muito bem. O projeto que vocês participaram e participam, Cruviana, já está aí há muitos anos. Eu lembro, inclusive, que várias vezes, não foi só uma, dos eventos que a gente vai, as comunidades, eu vi, por exemplo, algo que, nossa, eu achei aquela uma coisa mais linda, que foi levar uma oficina de instrumentos musicais indígenas e ensinar a fazer, né, com as sementes, os chocalhos. E aí, de repente, a gente faz esse bate-volta cidade, comunidade e sociedade Craiuá, saudade do não indígena, e mistura tudo, e aí sociedade de esquina. Enfim, a academia é esse espaço, né? A universidade é esse espaço, eu acredito. Nossa, que bacana. Gente, esse programa está tão maravilhoso, mas a gente precisa encerrar esse Cruviana de hoje. E eu quero perguntar para você, Milena, tem uma menina ali no 13 de setembro que está começando a dedilhar e está te vendo agora, está te ouvindo na rádio, e está pensando, caraca, ela é indígena macuxi, canta, tem uma banda, com os irmãos. O que tu diria, assim, uma frase assim, de esperança, de fé, para essa pessoa prosseguir na chama que está dentro dela, essa chama artística? Bom, a primeira coisa que eu diria é que acredite em si mesmo. Eu creio que essa é parte desse ponto, assim. Porque eu digo por mim mesma que antes eu não me via enquanto artista, enquanto outras pessoas vinham, me elogiavam, eu não me sentia merecedora daquilo. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar, por que todo mundo me reconhece como tal e eu mesma não estou me reconhecendo como tal? Então, parte desse ponto de que a gente sabe quem é e acredita no seu próprio potencial. E, a partir daí, é só abrir as janelas e voar.
Nossa, que maravilha! Dai, tem uma menina ali que está assistindo o programa agora e está ouvindo nas ondas, a 95,9 FM, ali no bairro dos Estados, né? Tá te olhando e falando, nossa, a professora Dai é maravilhosa, né? E tá roraimense. O que tu diria? Ela tá começando ali a fazer as garatujas, né? Os esboços e tal. O que tu diria para ela? Vai para o curso de artes visuais. Que ótimo! Mas, brincadeiras à parte, eu penso que, assim como a gente sente dentro da gente que a gente gosta de fazer aquilo, a gente faz. Não deixa ninguém chegar e dizer que a gente não pode, que a gente não é, que está feio. Eu acho que nessas horas a gente está muito naquele automático, né? Tipo, com licença, quem vai fazer é você ou eu que estou fazendo. Então, sabe assim, essa coisa de se apropriar mesmo do que te faz bem? Então, as artes, elas estão nesse campo. Se eu gosto disso, quantas histórias eu já escutei de pessoas que largaram outras carreiras, investiram na arte, estão super felizes, super bem, porque é isso, né? Existem pessoas que escolhem a arte também escolhe ela, e se ela sente isso, ela tem que fazer isso. E é simples, é só isso. Nossa, maravilha! Hoje eu entrevistei a banda Sociedade de Esquina, formada pelo Emerson Tucuy, Márcio Capó e Milena Macuxi. Também falei com a Daiana Soares. Está terminando o Cruviana de hoje, meus amigos. Mas rapidamente, Emerson, tem contato, né, para fazer shows? Vocês fazem shows assim em casas, enfim? Tem sim, pode entrar em contato através do número 991 28 3462 e também nas redes sociais, @Banda Sociedade de Esquina, e também no Facebook encontra nossas páginas lá. Nossa, maravilha. Márcio, quer dar uma mensagem aí pra gente? Só agradecer mesmo o convite, seu convite do programa, né? A gente está divulgando nosso trabalho aqui, que ainda a gente não tem nada muito em mãos, assim, mas a gente vai lançar futuramente um EP. Nossa, maravilha, olha aí, informação em primeira mão para você, meu amigo. E Dai, qual é a tua rede social para o povo te acompanhar? Né? Você que está aí postando sempre coisa de arte. Depois eu tenho até que fazer um debate sobre isso. Eu tenho dois o Daia Arte, com 2 R's de Roraima, né? É onde eu posto ali os meus trabalhos. Então, é esse que eu divulgo. E tem o da minha vida, que é a minha vida aqui nesse lavrado, nos lagos, na cachoeira, que é a minha inspiração. Mas os trabalhos em si estão em Daia, com Y, Arte, com 2 R's. Nossa, é isso. E vamos terminar com música. Esse foi o Cruviano Universitária de hoje. Esse programa transmitido no canal 2.1 e nas ondas da 95,9 FM. É isso, meu amigo. Paz e bem, fique bem e até o próximo Cruviana Universitária. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta os azulejos, no teu quarto, na cozinha ou na sala de estar. Minha garganta arranha, a tinta e os azulejos, no teu quarto, na cozinha ou na sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, feito um cão sem dono, me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santo, às vezes dou na cara dura, às vezes ajo com candura, pra depois te abandonar, mas não sou beata, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar, mas não sou beata, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar em Boa Vista por força da circunstância, eu sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar.